Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu conto casos criminais reais, do jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes, aqui na sala da minha casa e vídeos longos. O caso de hoje foi sugerido pela inscrita Regina Célia Senise Rosa. Eu espero que eu esteja falando tudo bem certinho o nome dela. E eu achei bem interessante porque ele era um caso que eu já conhecia, mas eu não sabia que ele tinha sido solucionado. Na verdade, a gente pode dizer que ele foi 75% solucionado. Ainda tem um pedacinho dele que estamos sem resposta, ainda é um mistério, mas eu achei a história muito interessante, é um pouco diferente aqui dos casos que eu já trouxe pro canal, então eu gosto bastante disso, de sempre estar variando o tema, né, dos casos aqui, então vamos logo pro caso. Bom, a gente vai começar se transportando lá para os anos 60, mais ou menos ali bem no começo dos anos 60, quando um casal, Chester e Dora Franzek, eles estavam querendo muito um filho. Era o grande sonho desse casal, ter um bebê. E a dona, ela estava realmente grávida, só que aconteceu uma tragédia, a dona acabou perdendo esse nenê, já assim quase no fim da gestação, e eu nem preciso falar o quanto traumático isso foi para esse casal. Eles moravam em Chicago, Illinois, e logo depois desse momento bem triste que eles tiveram que passar, a Dora engravidou novamente. Eles descobriram que seria um menino, e esse menino nasce em abril de 1964. Eles estavam muito empolgados com esse momento. Como eu já falei, era um sonho para eles terem um filho. E quando esse menino nasce, eles dão o nome de Paul Franzek. Ele era um bebê saudável, ele tinha muito cabelo, o olho bem escuro. Logo que o Paul nasceu, eles tiram essa foto aí que eu já mostrei pra vocês. Na verdade, eu acho que tem aí umas 2, 3 fotos desse momento. E os pais, obviamente, estavam muito felizes, esperando essa nova fase da vida deles, que eles tanto aguardavam, né, que eles tanto sonhavam. Depois, né, que a Dora deu à luz ao Paul, o Chester, ele teve que voltar pro trabalho dele. Ele não podia ficar ali mais dias com a Dora. E tudo bem, a Dora ficou sozinha ali no hospital com o filhinho Paul, e ela tava com ele no quarto, quando de repente chegou uma enfermeira. Ela tava, né, vestida com a roupa de enfermeira, toda de branco, e ela fala pra Dora que ela precisa levar o Paul pra fazer alguns exames que ainda ficaram faltando, e ela tinha que levar o bebê pra ver o médico. E isso não é um comportamento fora da curva, né? É normal que enfermeiras, né, que estão ali cuidando dos nenês e das mães que acabaram de dar à luz, peguem o bebê, às vezes até para ajudar na recuperação da mãe e do próprio bebê, deixam um berçário, alguma coisa assim, ou às vezes também pegam para levar, fazer algum exame. Então não era algo assim que a Dora no momento achou estranho, nem nada disso. Mas infelizmente existia algo muito errado com isso, porque o Paul nunca mais voltou pro quarto. A mãe, ela começou a achar estranho porque ela sabia que em determinadas horas ali o nenê precisava mamar. E já tinha passado esse horário, então ela começou a ficar um pouco preocupada com isso. Ela começa a questionar outras enfermeiras que chegam no quarto, né? Ela pede pra perguntar onde que tá o filho dela, quem que levou, se já tinham feito os exames, e não demorou muito pra todo mundo ali do hospital perceber que algo tinha acontecido e que alguém tinha levado o Paul. As descrições que a Dora dava da enfermeira não batiam com ninguém que eles conheciam ali, então a situação ali foi ficando cada vez mais tensa, mais nervosa. Eles procuraram em todas as salas, né, todos os berçários do hospital, os médicos também começaram a perguntar uns pros outros, né, se algum deles tinha feito algum exame naquele bebê. Começaram a revistar também todos os outros quartos que tinham outras pessoas que deram à luz, outras pessoas que estavam doentes, enfim, fizeram uma varredura no hospital, porém ninguém encontrou o Paul. E muito menos essa enfermeira que levou o Paul do quarto. Até que algumas testemunhas
falaram que avistaram uma mulher vestida de branco com um nenê no colo que estava correndo para entrar muito rapidamente num táxi e esse táxi simplesmente saiu. Então imaginem esse momento de você descobrir que o seu filho recém-nascido foi sequestrado por uma pessoa que ninguém conhece e agora você não tem ideia da onde ele está. O Chester, ele foi chamado no trabalho dele para ir falar com a Dora e esse momento deve ter sido muito, muito triste para os dois, porque lembrando que eles já tinham tentado ter um bebê antes e aconteceu desse bebê falecer, e agora que eles tinham aquela alegria de realmente ter tido um filho e ele nasceu saudável e tudo mais, agora tinham levado esse filho. Então imagine como que foi para esses dois nesse momento. A Dora, ela teve que ser sedada porque ela estava assim num estado de nervosismo muito alto. As autoridades foram chamadas ao hospital, começaram a fazer algumas perguntas até que chegaram a essa situação de que uma mulher vestida de branco saiu num táxi e eles conseguiram falar com a companhia de táxi e descobrir quem era o táxi que estava ali e descobrir aonde esse taxista deixou essa mulher de branco com o nenê. E ele pôde dizer qual era o bairro ali de Chicago que ele tinha deixado essa mulher. Então a polícia resolve mandar cerca de 200 policiais para esse bairro e também aos arredores, com aquela foto do Paul que eu já mostrei aqui, para ver se alguém tinha visto esse bebê e para ver se alguém tinha visto essa mulher de branco com o bebê, qualquer coisa. Eles começaram a perguntar para muitas e muitas pessoas. Foi feito também, para ajudar aí nessa identificação, um esboço dessa mulher de branco que roubou o Paul do hospital, então isso também era mostrado para as pessoas. Até o final desse dia eles já tinham batido em mais de 600 casas, né, para você ver que eram 200 policiais, então até a noite eles já tinham conseguido um número considerável aí de casas que eles estavam pedindo informações. E chegou num ponto que eles não estavam mais só questionando a pessoa da casa, eles realmente entravam na casa, porque eles imaginavam, se essa mulher, né, tá por aí, ela tá se escondendo, ela não vai atender a porta para um policial. Então eles literalmente entravam nas casas, revistavam a casa e nada, nem da mulher e muito menos do bebê. E tinha muitas coisas que também dificultavam isso. Por exemplo, o Paul, ele tinha nascido há um dia só, né? A mãe e o pai tinham ficado pouquíssimo tempo com ele, então eles não conseguiram, por exemplo, analisar, né, o corpinho do nenê para ver se de repente ele tinha assim alguma marca de nascença ou qualquer pintinha. Ela não tinha nenhum tipo de informação. Eu não sei se é normal, né, se quando você pega um recém-nascido já no primeiro dia você já consegue olhar ele de todas as maneiras ou se ele fica um pouquinho mais enroladinho, né? Mas nesse caso a mãe, ela não tinha nenhum dado desse tipo, né, uma marquinha, uma pintinha, nada pra dizer assim que fosse identificar essa criança. Até porque um recém-nascido, ele muda muito o rosto assim, muito rápido, né? Passa uma semana, ele já tá com outro rostinho, a cabeça também já muda. Então era muito difícil pra polícia pegar aquela foto daquele bebê que tinha acabado de chegar no mundo, tava com aquela carinha ainda um pouco inchada e tudo mais, e tentar comparar aqui nos dias que se passaram com outros bebês, porque ele já estaria diferente, né? Aquele bebê da foto já não estaria mais daquele jeito. E lembrando aqui que a gente tá falando de 1964, não existia teste de DNA. Pra você olhar um nenê, fazer um teste de DNA com os pais e provar se é ou não. Não existia isso. As únicas coisas que a polícia estava trabalhando nesse momento era com o tipo sanguíneo do bebê e o formato da orelha do bebê. E aqui temos duas informações nas fontes. Uma é que na época existia realmente essa identificação através da orelha em bebês. Eu não sei se é algo que existiu, algo que existe. Se você tem mais informações sobre isso, coloca aqui embaixo. E em outra fonte dizem que eles estavam também procurando o formato da orelha do Paul, porque o formato da orelha dele era diferenciado. Se vocês verem nessa foto, ele tem um formatinho um pouco diferente. Então eu não sei se eles estavam analisando por que a orelha era um pouquinho diferente ou se realmente existia essa identificação através da orelha. Mas enfim, era só o que a polícia tinha, o formato da orelha e o tipo sanguíneo. Bom, eles não tinham nenhuma informação, eles não tinham nenhuma pista, nada, ninguém que conhecesse, ninguém que tivesse visto nada. Então, o que eles fazem? Eles pedem ajuda dos carteiros de todo o país, né, de todos os Estados Unidos. Eram cerca de 175 mil carteiros, e a ideia era a seguinte: eles
distribuíram para esses profissionais a fotinho lá do Paul, daquele rostinho que tinha acabado de nascer, para que eles se familiarizassem com esse nenê, assim como também o esboço da mulher, e como eles estariam aí entrando em casas no país todo, para que eles ficassem ligados se de repente eles encontrassem alguma similaridade com essa mãe e esse filho, digamos assim, né? Porque daí quando o carteiro fosse na casa, provavelmente eles estariam se passando por mãe e filho, quando na verdade era a sequestradora e o bebê que foi sequestrado. Eles também chegaram a passar informações assim, por exemplo, um carteiro vai muito numa casa e daí essa pessoa, por exemplo, nunca esteve grávida e daí de um dia pro outro aparece com um bebê, sabe? Qualquer informação que eles achassem estranho, qualquer informação que eles achassem que se encaixava em toda essa história que a polícia queria resolver. Os pais, o Chester e a Dora, eles chegam a dar entrevistas pra TV na época, pedindo por favor pra devolverem o bebê, que eles estavam muito tristes. E o Chester, ele tava assim um ponto tão pra baixo, assim, que chegou no momento que ele falou assim que ele só pedia pra que a pessoa que tivesse com o filho deles, que cuidasse do filho deles e que tratasse esse filho bem até eles poderem encontrar esse bebê, assim. O medo que ele tinha, assim, de alguém que levou esse bebê, por exemplo, não tivesse nenhum conhecimento em como cuidar do nenê, fez ele até dar algumas dicas, digamos assim, e receitas de como amamentar o nenê, fazer aquelas fórmulas, né, na mamadeira, para que o nenê tivesse vitaminas e tivesse alimento. Ele tava muito preocupado que a pessoa que pegou esse bebê fosse fazer alguma coisa ruim pra ele pelo simples fato de não saber cuidar do nenê. Então ele ficava passando essas informações na TV. Assim, é muito complexo a gente entender, né? Mas eu acho que ele tava preocupado se o filho tava com fome, se não tava, se tava com frio, se não tava. Isso é uma preocupação muito de pai, de mãe. Era isso que eles eram, né? Por mais que esse filhinho ali nasceu há um dia, eles ficaram 9 meses esperando esse bebê. Eles já tinham o bebê na vida deles e foi tirado isso deles. A polícia, o FBI também já estava envolvido nesse momento. Eles começaram a contactar todos os orfanatos, os departamentos de serviços humanos, qualquer coisa que pudesse ajudar nisso, né, perguntando se algum bebê tinha dado entrada, se eles tinham encontrado algum bebê abandonado, qualquer coisa do tipo, mas nada era encontrado a favor aí da gente saber o que aconteceu com o Paul. E até 1966, vários bebês também foram examinados para ver se eles eram o Paul. E, assim, quais eram esses bebês, vamos dizer assim? Eram bebês que, por exemplo, tinham sido abandonados, bebês que deram entrada num médico, com alguma doença, qualquer bebê que eles pudessem examinar, que tivesse alguma suspeita, eles examinavam. De novo, nada levava ao Paul. Mas lembrando aqui que eles não tinham muito o que fazer, porque também não tinha DNA ainda, eles só tinham lá o tipo sanguíneo, que não é uma coisa específica, né? Não é uma coisa que só uma pessoa tem pra comparar com a outra. E nesse caso aqui já não tinha mais como fazer essa identificação pela orelha, eu acredito, né? Porque já se passaram 2 anos, então eles tinham muito pouco com o que trabalhar. Então, em 1966 mesmo, mais ou menos ali na metade do ano, junho, julho, algo aconteceu. Um menino de cerca de 2 anos foi encontrado, ele tinha sido abandonado em Newark, em New Jersey. Ele estava amarrado no carrinho dele de bebê, na frente de uma loja de departamento. Ele foi pego, né, pelas autoridades, foi levado ao hospital para ver se estava tudo bem com ele, e ele foi colocado num orfanato e deram o nome para ele de Scott McKinley. Logo depois ele foi colocado para adoção. Nesse ponto aqui ele até começou a ter aí um início dos trâmites dele ser adotado por uma família, a família estava interessada em adotar ele, mas a polícia de Newark, ali da região, ela viu esse caso e começou a pensar assim, esse menino é um pouco parecido com o menino da foto, né, o Paul Fronczak. Eles têm a mesma idade, cerca de 2 anos. Será que não é o mesmo menino? A polícia entrou em contato com o FBI, mostrou umas fotos ali desse bebê que eles tinham encontrado para comparar com a foto do Paul. E eu vou deixar as 2 fotos aqui para vocês verem se vocês acham parecidos ou não. Comenta aqui embaixo para mim. Então eles acreditavam que existia uma possibilidade de ser a mesma criança, né, o mesmo bebê. E eles entram em contato com o Chester e a Dora.
Eles, claro, ficaram muito extasiados, muito animados, que poderia ser o filho deles, apesar desse bebê estar num lugar muito longe da onde ele foi roubado, né? Eu vou deixar aqui no mapa só para vocês verem a distância que era ali de Chicago, Illinois, para Newark, né, em New Jersey. Mas de qualquer forma, eles precisavam ir até New Jersey para ver esse bebê, olhar para ver se aquele bebê era realmente o filhinho deles que foi sequestrado, o que eles iriam sentir quando eles vissem aquele bebê. Quando isso aconteceu, esse encontro, segundo algumas pessoas que estavam nesse momento, a primeira coisa que a Dora falou foi: sim, esse é o meu Paul. E, de novo, não tinha como fazer nenhum teste a mais, não tinha como comprovar essa paternidade ali, né, do casal com o bebê, nem nada. Foi só baseado na semelhança das fotos e no que essa mãe sentiu quando pegou o bebê e a certeza que ela tinha de que aquele bebê era dela. Em algumas fontes, diz que talvez ela não tivesse tanta certeza, né? Em algumas fontes diz que ela olhou e falou que sim, tenho certeza, é o meu Paul. Em outras fontes diz que ela não tinha tanta certeza assim, mas que ela decidiu que provavelmente era o filho e que ela iria adotar. E na verdade não seria uma adoção, né? Seria assim, vamos levar ele pra casa, né? Porque na teoria eles seriam os pais desse bebê encontrado, então ele só estaria voltando pra casa. Mas é isso que eles fazem, né? Eles pegam o bebê pra morar com eles e seguir essa vida que foi interrompida aí durante 2 anos. Eles mudaram novamente o nome, né, dessa criança para Paul Fronczak, porque lembrando aqui que quando ele foi encontrado e foi levado pro orfanato, eles colocaram outro nome nele. Então ele voltou a se chamar Paul e ali eles começaram a vida, né? Foi uma infância muito, muito boa, muito amorosa. O casal, ele também tinha outro filho. Eu não consegui encontrar exatamente se esse filho veio aí nesses 2 anos que eles estavam procurando o Paul, ou se foi logo depois que eles trazem o Paul para casa. Mas enfim, agora eram 2 meninos e o casal vivendo uma vida em família. Como eu já mencionei aqui, eles tiveram uma infância muito boa, os 2 meninos, né? Sempre cercado de amor. A Dora e o Chester eram pais maravilhosos, então nada faltou para eles. Mas desde muito pequeno, o Paul, ele sentia que existia algo diferente ali em relação a ele e a família. Ele dizia que sentia que existiam interesses muito diferentes entre ele e os outros 3 ali da família, né? A mãe, o pai e o irmão. Não que isso, gente, vai fazer você ser ou não de uma família, mas o sentimento que ele tinha é que realmente ele não tinha a mesma aura ali da família, ele não tinha os mesmos sentimentos com as coisas, os interesses eram muito diferentes. O Paul, desde muito pequeno, sempre foi da arte, né? Da música, de criar coisas. Ele era mais extrovertido, ele gostava de conhecer pessoas. O Paul, ele gostava, por exemplo, de deixar o cabelo crescer, ele era um pouco mais rebelde, digamos assim, entre aspas, não que ele era uma criança mal criada, né? É só assim uma criança um pouco mais arteira do que o irmão dele. Os pais e o irmão eram muito religiosos, eles eram católicos, assim, devotos, e o Paul, ele não se identificava também com isso. Ele via que o irmão, ele se encaixava muito mais com os pais do que ele. Até nessa questão que os pais eram mais reservados, mais quietos, o irmão também era assim e ele era o oposto. E também, gente, vou colocar uma foto aqui, na verdade nessa foto eles já estão mais crescidos, né, mas vou colocar já essa foto aqui pra vocês verem. O Paul, ele percebia que ele era muito diferente fisicamente, né, porque você vê que o outro filho da Dora e do Chester é muito parecido com o pai e ele não tem nada a ver, nem com a mãe, nem com o pai, mas não tem, assim, nenhuma ligeira semelhança. Como eu falei, ele já tinha esses pensamentos ali desde criança e mais ou menos quando ele tinha uns 10 anos, ele tava procurando dentro da casa os presentes de Natal que ele iria ganhar, porque ele ficava escondido, então ele queria saber antes do Natal o que ele iria ganhar, e ele tava nessa busca ali inocente, procurando um presente. Quando ele chega numa parte atrás do sofá, onde tinham algumas caixas, algumas maletas com documentos. E essas caixas estavam cheias de documentos, recortes de jornal, matérias sobre o sequestro dele, né, do Paul, quando ele era nenê. E também depois toda a descoberta dele aos 2 anos e como eles trouxeram ele de volta para casa. Tinha também várias cartas e cartões de pessoas próximas, familiares,
escrevendo que desejavam solidariedade, que estavam dando apoio para esse momento. Então eram coisas muito estranhas que o Paul nunca tinha visto na vida. E também nunca ninguém tinha conversado com ele sobre. Então imediatamente ele pega alguns desses recortes de jornal, algumas coisas ali, fotos e tudo mais, e vai questionar os pais. Ele fica até muito nervoso e começa a questionar o que é isso, por que vocês nunca me contaram isso. E a Dora, ela simplesmente diz: você foi sequestrado quando você nasceu, 2 anos depois nós te recuperamos, você é nosso filho, nós te amamos e é isso. Não vamos mais falar sobre. Esse assunto meio que virou um tabu na casa, né? O Paul, ele não perguntava, não questionava mais, os pais também não falaram mais sobre isso, mas é óbvio que isso continuou na cabeça do Paul. Quando o Paul já começou a ficar um pouco mais jovem, ele foi para um colégio católico e ele tinha essa personalidade toda diferente da família dele, digamos assim, né? Ele tinha o cabelo comprido, ele começou a tocar numa banda de rock, ele era aquele cara que ia usar as roupas mais diferentes, aquelas que ninguém tinha coragem de usar, ele era todo estiloso, ele gostava disso, ele era essa pessoa artística, né? Ele gostava de aparecer, ele gostava de cantar, ele gostava de atuar e, de novo, era muito diferente ali dos 3 membros da família. Mas não é que a família dele tratava ele mal ou alguma coisa assim, não. O Paul, ele sempre recebeu muito amor na vida dele. É só essa sensação que o próprio Paul tinha, de que ele não pertencia muito àquele mundo ali da família. Ele amava muito os pais, e até por isso que ele não questionava muito essas coisas que ele tinha na cabeça dele, porque ele sentia que isso magoaria esses pais. Bom, depois do colegial, o Paul decidiu se mudar, né, e sair da casa dos pais. Ele realmente se juntou a uma banda de rock por um tempo. Depois ele foi pro exército. Depois ele chegou a ser modelo e também ator. Ele também teve a profissão de vendedor, né? Ele fazia várias coisas ao tempo inteiro, assim. Ele queria experimentar várias coisas, até eu acho que um pouco para se sentir pertencendo a algum lugar, que era uma coisa que ele não sentia muito ali na família. Eu li numa fonte que ele fala que ele sentia como se tivesse um buraco dentro dele, assim, uma parte dele parece que não existia, e talvez fosse esses 2 anos aí, né, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Então ele sentia uma falta, alguma coisa que ele queria preencher. Eu acho que é por isso que ele também ia pra várias coisas, fazia várias coisas, porque ele queria alguma coisa pra suprir esse vazio que ele tinha. Os anos foram se passando, né? Agora que a gente já tá em 2012, 2013 mais ou menos, e durante todos esses anos da vida do Paul, a ideia de que ele poderia não ser o Paul verdadeiro ficava na mente dele. Ele sempre levava com ele aqueles recortes de revista e cartões e tudo que ele achou naquelas caixas. Ele levava com ele porque realmente era algo que ele não conseguia tirar da cabeça. Então, como eu disse, 2012, 2013 mais ou menos, os pais dele foram visitar o Paul e agora ele estava morando em Las Vegas. Então eles estão lá fazendo aquela visita familiar, estava tudo indo muito bem, quando o Paul decidiu que já era hora dele falar dessas desconfianças que ele tinha com os pais. O Paul fala de tudo que ele sempre sentiu, ele não queria de maneira nenhuma magoar os pais, porque, como eu falei, ele amava muito, né, os pais dele, que deram uma vida maravilhosa, mas ele comenta com os pais que hoje em dia, eu falo hoje em dia porque é 2012, né, já muita coisa mudou. Existia esses testes de DNA pelo correio, né, que você recebe um kitzinho, você faz, depois manda de volta e ele vai te dizer se você é pai ou não, se é da mesma família, se é compatível. E nesse momento, o Paul, ele fala assim, por exemplo, se eu não for o Paul verdadeiro, o Paul verdadeiro tá por aí ainda, então a gente precisa ver o que aconteceu com ele, né? Se ele realmente não for filho biológico da Dora e do Chester, o filho biológico dos dois ainda está aí nesse mundão e eles precisavam encontrar. Então foi uma forma também dele convencer a mãe e o pai, e eles concordam nesse momento de fazer a coleta, né, da saliva com aqueles suaves, assim, né, aqueles tipo um cotonetinho na bochecha, e daí mandar para esse laboratório via correio. Logo depois disso, a visita à casa do Paul ali em Las Vegas termina, eles voltam para casa deles em Chicago, eu acredito que era ainda onde eles moravam. Quando eles chegam lá, eles ligam pro Paul e falam para ele que eles não querem saber desse DNA mais, assim, que não era para ele enviar esse DNA pelo correio,
porque eles não queriam saber. Então eles falaram pro Paul não seguir em frente com toda essa ideia aí que ele tinha. O Paul concordou no momento aqui com os pais, mas eu acho que essa dúvida que ele tinha durante todos esses anos era uma coisa que ele ficava constantemente remoendo. Passaram-se algumas semanas e ele decide enviar esses DNAs aí, né, essas amostras para o laboratório, mesmo os pais pedindo que ele não fizesse. Então, depois dele enviar essas amostras, ele recebe uma ligação que confirmava o que ele sempre sentiu. Ele não era o filho biológico da Dora e do Chester Fronczak. Ele não era a criança sequestrada, ele não era o Paul Fronczak. O Paul, apesar de ele não ser o Paul biológico, eu vou continuar chamando ele de Paul, tá? Pra gente não se confundir. Mas o Paul, ele não sabia muito o que fazer, ele sabia que ele tinha feito uma coisa que não era do agrado dos pais, então ele não avisa os pais já imediatamente. Na verdade, ele conhecia um jornalista investigativo, porque nesse momento ele tinha duas coisas que ele queria descobrir: de onde ele tinha vindo e aonde estava o verdadeiro Paul Fronczak. Ele ficou muito preocupado em desvendar esse mistério dessa criança que foi sequestrada e que era filho dos pais dele, e ele queria encontrar essa pessoa, né, que hoje em dia já deveria ser um homem. Então ele entrou em contato com esse jornalista investigativo porque ele acreditava que ele poderia ajudar, né, e ele poderia se interessar por essa história e espalhar essa história aí pelo país inteiro para que mais pessoas soubessem e de repente alguém soubesse onde estava o Paul verdadeiro. E nesse ponto aqui, né, 2012, 13, já existiam as mídias sociais, já existia, assim, a internet fervilhando de informações, então era um momento que ele sabia, assim, que as informações correriam muito mais rápido e que talvez as respostas também chegassem mais rápido do que lá em 1960, 70, né, quando estavam pesquisando sobre isso. Depois que ele fala com esse jornalista, passa algum tempo e daí ele decide contar pros pais, né, pra Dora e pro Chester. E não foi uma notícia fácil de ser recebida para esses pais, primeiro porque ele contou primeiro pro jornalista para depois contar para eles, segundo que era uma coisa que eles não queriam, e terceiro, agora todo aquele pesadelo tinha voltado. O filho deles estava por aí, ele foi sequestrado, ele nunca mais voltou ali pros braços dessa mãe, desse pai, então foi tudo meio junto, né? E realmente eu vi até numa entrevista que o próprio Paul deu, dizendo que o pai chega a pegar o telefone nessa hora, xinga ele de vários nomes, desliga o telefone, e realmente eles ficaram aí algum tempo sem se falar, né? Os pais, a Dora e o Chester e o Paul Fronczak. E uma coisa que eu vi também que eles tinham muito receio, porque na época, quando aconteceu, quando o bebê foi sequestrado, a mídia na época meio que ficou em cima desse casal, né, da Dora e do Chester. Eles ficaram muito explorando os dois, eles não davam espaço para eles sentirem a dor, né, tudo que eles estavam passando. E agora o Paul Fronczak de agora, né? Eu vou continuar falando Paul Fronczak, gente, eu espero que não esteja confuso aí pra vocês, mas o Paul Fronczak é esse que vocês estão vendo aí na foto e vai continuar sendo até o final do vídeo, tá? Então, o Paul, ele contatou aí jornalistas e a mídia, redes sociais, então era uma coisa que os pais não queriam, né? De novo, essa exposição, os jornalistas atrás deles. Além do pesadelo do filho sequestrado ter voltado, também todo esse pesadelo da mídia em cima deles. Outra coisa que a gente tem que comentar também é a situação desses pais perceberem que o filho que eles criaram por 47 anos acreditando ser aquele bebê não era, né? Então ele era outra pessoa, tinha tido uma outra história aí nesses 2 anos antes deles pegarem, né, esse bebê. Então, gente, é muita informação junta. Nossa, eu acho que é um turbilhão de emoção, de raiva, de tristeza e também às vezes até tipo de uma esperança de repente de querer encontrar esse filho, né, o Paul biológico, aquele que foi sequestrado. Se eu não me engano, eles ficaram sem se falar, né, os pais e o Paul Fronczak, mais de um ano sem nenhum contato. Porém, isso não impediu que o Paul continuasse com as suas buscas. Ele realmente focou nisso, que ele tinha que saber a história dele e saber onde estava o Paul Fronczak verdadeiro,
aquele bebê que foi sequestrado. Em julho de 2015, ele procurou um programa chamado I-Team em Las Vegas. Pelo que eu entendi, é um programa meio jornalístico, né? Então ele cobre várias coisas. E foi esse o intuito do Paul, que eles cobrissem a história dele, que ele pudesse dar várias entrevistas, para que cada vez mais pessoas soubessem de toda a sua história. Muitas pessoas entravam em contato, assim, acreditando que conheciam esse bebê que foi sequestrado. Várias pessoas tinham várias dicas e, enfim, tudo era investigado, assim, e parecia até muito promissor, mas acabou não dando em nada, assim, durante um tempo. Porém, todas essas entrevistas e essa cobertura desse jornal, né, desse programa, chamou a atenção de uma pessoa muito importante. O nome dela é Ceci Moore e ela faz um trabalho com a genealogia genética. E pelo que eu vi, gente, ela foi meio que uma das pessoas, assim, que criou, ou a pessoa que criou todo esse método de você ir descobrindo, digamos assim, ao contrário, né, a árvore genealógica. Você começa pegando aqui as pessoas mais novas e daí vai indo, procura um primo, procura o primo do primo e daí vai montando essa árvore genealógica até chegar no topo, assim. É um trabalho muito, muito legal. Quem gosta de true crime sabe que muitos crimes foram já solucionados através da genealogia. E muitos eu acredito que ainda serão, porque não precisa ser o DNA do criminoso ou da pessoa que cometeu o crime, às vezes pode ser de um primo lá de terceiro grau e daí vai se chegando até mais próximo do real dono desse DNA, alguma coisa assim. Eu não sei explicar exatamente aqui pra vocês, né, porque eu não quero falar também nenhuma besteira, mas assim, de uma maneira muito simplificada é isso, né, você vai coletando informações de outros DNAs muito próximos ou até afastados, até você chegar ali a ter uma árvore genealógica grande, onde você consiga ver quem faz parte daquela família, basicamente isso. E, detalhe, a Ceci Moore, ela ajudou aí com o método dela a resolver o caso do Golden State Killer, que eu quero muito trazer aqui pro canal. E através de todo esse método aí da Ceci Moore, porque daí ela entrou no caso e ela começou a fazer todo esse método que ela conhece muito bem, eles conseguiram encontrar a família verdadeira do Paul Franzek. Pelo que eu vi num programa que eu assisti agora, antes de gravar o vídeo, inclusive nem tá no roteiro isso que eu vou falar, ela conseguiu primeiro encontrar um primo de terceiro grau, depois um primo de segundo grau. O curioso é que esse primo de segundo grau também era adotado. Daí vocês vão perguntar, mas aí então como que foi encontrado pelo DNA? Na verdade não foi nesse caso encontrado pelo DNA, é porque esse primo de segundo grau, ele tinha colocado as informações dele, de pai, mãe, tio, tia, primo e tal, num desses sites de árvore genealógica, que hoje em dia acho que tem até mais de um, né? Eu até cheguei a entrar em uma época, porque eu queria fazer toda a minha árvore e tal, mas aí tinha que pagar, eu saí. Mas ele tinha esse cadastro nesse lugar, assim, onde ele colocou as informações dele e as dos pais, né, avós e tal, e daí isso também conectou com o DNA daquele primo de terceiro grau, que era realmente da família do Paul. Mas ele em si não foi o DNA dele, né, que conectou essas famílias, e sim só as informações que ele passou, porque ele era adotado. Inclusive já vou dar essa resolução aqui. Esse, né, primo de segundo grau do Paul, que também era adotado, ele fez justamente esse cadastro nesse site de árvore genealógica para encontrar a família biológica dele. E posteriormente ele conseguiu encontrar, tá? Com a ajuda aí da Ceci Moore e tudo mais. Bom, nisso que ela foi encontrando todas essas informações, ela realmente chegou à família do Paul Franzek, né? A família desse Paul que foi abandonado lá em New Jersey, amarrado num carrinho, e até então ninguém sabia. Então a primeira parte aí do que o Paul queria, né, dos objetivos dele, estava resolvido. Agora ele sabia quem era a família dele. Então, quem era a família do Paul, né? Por que ele foi abandonado? Então, o Paul, na verdade, ele não era o Paul, né? O nome dele era Jack Rosenthal. Esse era o nome que ele foi batizado, ou era o nome que estava na certidão de nascimento dele. E o mais incrível é que ele descobriu que ele tinha uma irmã gêmea.
Essa família toda se encontrava no Tennessee, né? E ele começou ali a conhecer toda essa família que era dele, que até então ele nem sabia que existia. Ele descobriu que ele era um de 5 filhos. Então, desses 5 filhos, um já havia falecido, 2 ainda estavam vivos, ele conseguiu contato, um era ele, e faltava um, que era essa irmã gêmea que eu falei aqui pra vocês. E o nome dessa irmã gêmea era Jill. E ela também tinha desaparecido, assim, ninguém sabia dela. A última vez que ela foi vista foi quando ela era criança. E foi aí que o Paul, né, ou no caso agora o Jack, ele começou a perguntar para os membros dessa família o que tinha acontecido, por que ele e a irmã tinham sumido, né, e aonde está essa irmã, o que tinha acontecido. E foi aí que ele começou a descobrir que ele realmente tinha um passado bem sombrio. Eles conseguiram acesso, eu não sei exatamente como, às certidões de nascimento tanto dele quanto da irmã, ou seja, essa irmã realmente existiu, mas os familiares ali, eles falaram que a última vez que eles se lembram dos gêmeos era mais ou menos ali na idade de 2 anos, que foi a idade que ele foi encontrado, né, lá em New Jersey, também em outro local muito longe, né, do Tennessee, onde ficava essa família. E é muito complicado, gente, entender essa parte aqui. Eu vou tentar passar pra vocês o que eu entendi. Pelo que eu entendi, os pais desses gêmeos, eles meio que negligenciavam essas crianças. Alguns primos chegaram a relatar que viram esses gêmeos em gaiolas. Foram algumas vezes, assim, mas foi por pouco período de tempo. Lembrando porque aos 2 anos de idade, né, ele já foi abandonado e não se sabe o que aconteceu com a irmã, com a Jill. Mas pelo que eu entendi, eles ficavam meio que jogando o jogo de que os gêmeos sempre estavam com alguém e não estavam com ele no momento. Por exemplo, eles iam pra casa da família da mãe, né? E daí nisso eles falavam, os gêmeos estão com a família do pai. E ao contrário também, eles iriam visitar, por exemplo, a família do pai e falavam, mas é que os gêmeos agora estão com a família da mãe. E ficava nessa até que o momento ninguém mais questionava sobre essas crianças. E chegou no momento que os pais realmente não queriam mais falar dos gêmeos. Era como se eles não tivessem existido. Quando as pessoas questionavam sobre esses gêmeos, né, alguém da família, os pais ficavam muito nervosos, respondiam rispidamente, falavam que não iam mais falar sobre isso. E é dito também que os avós, eu não sei exatamente se os paternos ou os maternos, eles mantinham um livro de fotos, assim, que existia lá a página dos gêmeos, quando eles nasceram, fotos deles crianças. E essa foto foi arrancada desse álbum. Era realmente como se os gêmeos não tivessem existido. Agora, infelizmente, a gente não tem como saber, e não se sabe até hoje, o que exatamente aconteceu com o Paul Fronczak, né, / Jack, e a irmã dele, a Jill. Porque por que o Paul foi encontrado lá em New Jersey? E por que ele estava sozinho, né? Cadê a Jill? Isso eram respostas que antes o Paul Fronczak nem sabia que ele iria ter que procurar, mas agora se tornou também um novo objetivo dele. Agora ele sabia qual era a história dele, de onde ele tinha vindo. Não que fosse uma história muito feliz, né? Mas agora ele, além de encontrar o Paul Fronczak verdadeiro, ele também tinha que encontrar a irmã, a Jill. Existe uma teoria, né, e inclusive o Paul Fronczak, ele fala que ele acredita que provavelmente algo de muito ruim aconteceu com a irmã. E ele acredita que pode ter acontecido alguma coisa com ela já pequena, alguma coisa que fosse incriminar os pais. E daí, por algum motivo, eles acabaram se livrando dele também, porque eles não poderiam aparecer só com um filho. Então, fica essa coisa, assim, muito estranha, porque como aconteceu há muito tempo atrás, eu não consegui também encontrar, e o Paul também não sabe, qual foi o destino desses pais, né? Eles já eram falecidos, eles já não tinham mais como explicar toda essa situação, ele não poderia mais questionar a esses pais biológicos dele por que eles o abandonaram, e se foi eles mesmos que abandonaram ele em New Jersey, se eles deram ele pra alguém, se eles deram a irmã pra outra pessoa. Essas são coisas que o Paul quer saber a resposta, né? De partes ainda da história dele que ele não consegue montar o quebra-cabeça, mas infelizmente até os dias de hoje, assim, é algo que não tem como se descobrir, né? É algo que eu não sei se um dia terá também, né? Como que você vai investigar tudo isso, uma coisa que já foi há tanto tempo atrás, assim, não sei. Mas essas são dúvidas que ainda pairam
na cabeça do Paul. Bom, falando agora assim um pouco desse reencontro que o Paul Fronczak / Jack teve com a família dele biológica, né, os primos, né, na verdade, primos, tios e tudo mais. Quando ele se reencontrou com a família, ele disse que ele entendeu o porquê que ele tinha aquele vazio dentro dele, porque os primos, né, e outros familiares tinham muito a ver com ele, assim. Todos eram ali a ver com música, alguns tinham bandas de blues, de jazz, e eles conseguiram até tocar juntos e ter alguns momentos ali assim de música, de arte, que era uma coisa que o Paul sempre gostou, né, e sempre sentia que ele não tinha com quem muito compartilhar isso na família que criou ele. Quando eles se encontraram, parecia que tinha realmente aquele lance da família, né, porque parece que mesmo não se conhecendo durante a vida toda, quando eles se encontraram, eles sentiam assim, não, a gente é uma família, estamos aqui como uma família. Parece que não teve nenhum tipo de momento estranho, momento constrangedor. O que eu achei legal, né? Eu achei legal e acho que fez o Paul preencher esse vazio que ele sentia durante toda a vida. Agora a gente vai aqui pra uma outra parte, porque eu falei pra vocês que esse caso aí tá 75% resolvido, né? Então, em 2018, uma nova descoberta aí no caso. Duas filhas de um homem chamado Kevin Ray Beatty acreditaram que o pai delas era o verdadeiro Paul Fronczak. Vou colocar aqui a foto dos dois, do bebê e dele adulto, e vocês também comentam aí o que vocês acham. Essas filhas, elas pegam o DNA delas e elas enviam para um site de genealogia. Nesse site, pelo que eu entendi, não é uma coisa assim que eles podem dizer, afirmar, né? Mas ela obteve uma resposta que muito provavelmente o pai delas era o Paul Fronczak biológico, aquela criança que foi sequestrada lá em 64. A família do Kevin foi colocada em contato com a família Fronczak e também com o FBI, mas DNAs foram testados, mais testes foram realizados e foi comprovado que sim, o Kevin era o verdadeiro Paul Fronczak. Na época que tudo isso aconteceu, foi em 2018, tudo isso foi feito muito em sigilo. Tanto que, se você vai olhar canais aqui do YouTube que falaram sobre esse caso mais ou menos nessa época, 2018, até ali um pouquinho início de 2019, vocês vão escutar que as pessoas vão falar isso que eu tô falando aqui, mas elas não tinham o nome e elas não tinham a foto e nem nada. Por quê? Porque o Kevin, nesse momento, ele queria tudo muito sigiloso. Ele não queria lidar com isso na imprensa, ele não queria que a vida dele fosse afetada mais do que estava sendo naquele momento. Então, por isso que eu achei legal trazer o caso aqui, porque teve um fato não tão feliz que aconteceu, que possibilitou aí depois de divulgarem a foto, o nome e toda a história do Kevin. E qual foi essa história do Kevin? O que ele contou na época que ele descobriu que ele era o Paul Fronczak biológico? Assim, só pra vocês tentarem se achar, tá? Porque eu nem sei se tá certo falar o Paul Fronczak biológico, porque... Enfim, gente, eu tô tentando contar pra vocês de uma forma aqui que fique claro, né? Porque é muito nome. Espero que tenha dado pra entender até agora. Ele contou que a mãe dele, que criou ele, né? Ela tinha um namorado médico e esse namorado médico morava em Chicago. Pra vocês se lembrarem, o hospital onde tudo aconteceu, o sequestro, era em Chicago. E essa mãe, ela só tinha esse namorado em Chicago. E aparentemente, pelo que eu entendi, ela morava em Michigan. Mas um dia, simplesmente, ela saiu de casa e foi morar no Arkansas. Ficou cerca de 1 ano lá. E quando ela voltou pra Michigan, ela tinha um bebê. Agora, não se sabe se foi a mãe, né, essa mãe que criou o Kevin, porque também ela já era falecida nesse momento, foi exatamente a mulher que sequestrou ele do hospital. Não se sabe. Mas pode ter sido, como também pode ter sido alguém que fez e levou pra ela. Várias coisas pode ter acontecido, mas o que aconteceu realmente é que tinha essa conexão estranha dela namorar esse médico que morava em Chicago, onde tudo aconteceu, e daí ela ficar 1 ano fora e voltar com esse bebê, que era o Kevin, que era o Paul Fronczak biológico, original. O Kevin, como eu falei, ele quis manter tudo muito em sigilo, porque ele falou que ele tinha muitas coisas pra pensar, e também porque ele estava ali lutando contra um câncer. Quando tudo isso foi descoberto, ele conseguiu conversar com a Dora,
O Chester, nesse momento, já tinha falecido, ele não conseguiu conhecer o filho dele verdadeiro, né, o filho que foi sequestrado, mas o Kevin, ele conseguiu falar com a Dora. Então eles conseguiram ter alguns encontros, algumas ligações também. O pai faleceu em 2017, ou seja, gente, um ano antes do Kevin ser identificado. Mas esse caso se torna muito triste, porque apesar desse encontro, apesar da mãe ter de alguma forma conhecido, né, e conseguido conversar com esse filho que foi sequestrado dela lá em 1964, as notícias não eram muito boas, porque como eu falei, ele estava lutando contra um câncer. E em 25 de abril de 2020, ele infelizmente faleceu. Então ele teve ali algum tempo, né, o que eu achei muito louco, gente, porque quem tá aqui no canal sabe que eu faço muitas ligações, eu gosto de ser assim, de tentar pescar coisas que talvez não sejam tanto do nossa compreensão, é mais de um sentimento, né, mas se a gente for pensar que ele foi identificado em 2018, ele morreu em 2020, ele teve 2 anos de conversas e talvez alguns encontros com a mãe biológica, né, e é muito louco a gente pensar que ela ficou 2 anos procurando ele lá atrás, né? Até ela encontrar esse outro Paul Franzek que dela criou como sendo o filho dela a vida toda. Essas conexões de datas e de períodos, assim, eu sempre fico pensando, né? A Dora, ela conseguiu conhecer o filho dela, ela conseguiu saber o que tinha acontecido com ele, e aparentemente ele teve uma vida boa, ele teve 2 filhas, ele foi casado e tudo mais, ele trabalhava, ele não foi assim maltratado, né, e pelo que ele conta, a mãe dele também nunca teve nenhum problema com ele, a mãe que criou ele, mas de novo ela perdeu esse filho, né, porque ele acabou falecendo de câncer. A gente fica feliz, pelo menos eu fico um pouco feliz que eles conseguiram se reencontrar, né? Conseguiram conversar algumas vezes. Eu não sei como foi a relação dos dois, porque como eu disse, foi algo muito em sigilo. Pelo que eu entendi, o nome dele só realmente apareceu por causa do obituário dele, que daí quando ele faleceu parece que foi dito aí pra todo mundo quem ele era. Inclusive eu vou deixar o link do obituário dele, vocês vão ver que tem o nome dele, né, o Kevin, e também tem o nome Paul Franzek, tem essas 2 histórias, essas 2 datas tem no obituário dele, assim, porque ele nasceu uma pessoa, né, e acabou se transformando em outra, tendo outra vida. O Paul Franzek, que viveu a vida inteira chamando-se Paul Franzek, e uma das coisas que o Paul falava quando ele ainda não tinha descoberto nada disso, né, ele estava iniciando essa jornada, era exatamente isso, que ele queria encontrar a certidão de nascimento verdadeira dele, e ele conseguiu, e queria entregar pro verdadeiro Paul Franzek a certidão de nascimento dele, e ele conseguiu fazer isso. Outra coincidência, gente, porque o Paul Franzek, ele nasceu dia 24 de abril de 64, certo? Ele foi sequestrado no dia seguinte, 25 de abril de 64. E qual foi o dia que o Kevin, né, que era aquela criança que foi sequestrada, faleceu? 25 de abril de 2020. No mesmo dia, sério. Aqui, nesse vídeo, eu não trouxe todas as outras teorias que acabaram aparecendo nesse caso até descobrirem, né? Porque foi um caso que durou anos. Quando você vai também assistir alguns casos aqui no YouTube mesmo, que foram feitos antes de 2020 ou até antes de 2018, existiam várias teorias. Vários caras chegaram se apresentando falando que era o Paul. Existia também uma teoria de uma mulher que foi investigada porque ela roubava crianças para vender. Muitas coisas. Eu não quis trazer para esse vídeo porque foram coisas que, na época, quando não se sabia de nada, não sabia o desfecho, as pessoas ficavam debatendo, conjecturando aí se ia dar certo ou não, se era isso ou se não era. Mas agora não tem muito sentido a gente falar, porque agora a gente já sabe exatamente quem é o Paul, né, e ele realmente era o verdadeiro e acabou falecendo. Então eu não quis trazer aqui pra não deixar mais confuso ainda. Mas sim, gente, apareceram vários. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, uns 4 ou 5 homens, assim, falando que era o Paul, porque eles faziam aquela projeção de idade, né, com aquela fotinho de nenê, e às vezes dava alguém parecido com aquela projeção, assim. Bom, o Paul Franzek
Paul/Jack, ele nunca quis mudar o nome dele, ele continua se chamando Paul Franzek. Ele continua procurando e tentando investigar mais coisas sobre a família dele, sobre a irmã dele. Ele quer encontrar o que aconteceu com a irmã dele, seja ela qual for essa descoberta, né? Às vezes descobriu uma coisa muito triste, de repente que aconteceu algo muito, muito terrível com ela quando ela era criança. E ele tende a acreditar nisso, mas mesmo assim ele quer saber o que aconteceu. Algumas coisas que eu vi agora nesse documentário que eu assisti pouco tempo antes de gravar o vídeo, então eu não tinha colocado aqui no roteiro. Coisas que eu achei interessante. Vou deixar aqui embaixo esse documentário que é bem legal de assistir. O Paul, ele fala assim que quando ele descobriu que ele não era, né, o verdadeiro, que ele não era o filho dos pais dele, ele começou a questionar coisas tão básicas pra gente, né? Tipo, dia de nascimento, quem eram os pais, o local de nascimento, né? Qual foi o hospital que ele nasceu, a cidade que ele nasceu. Então essas coisas básicas ele ficava se questionando. E ele conta que pra ele é muito, muito difícil ele entender por que os pais dele abandonaram ele lá, amarrado no carrinho, no meio de New Jersey. Porque hoje em dia ele tem uma filha, né? E quando ele olha pra filha dele, ele não consegue imaginar algum dia ele abandonando essa criança, né? E ele aparece nesse documentário com a mulher dele e eles chegam a tocar uma entrevista, né? Uma reportagem muito antiga lá dos anos 60, onde tem a Dora e o Chester, que eu mencionei aqui pra vocês, pedindo pra devolverem o filho, e ela chora, e nisso a mulher do Paul chora muito, assim, porque ela fala que ela conseguiu sentir a dor, né, da sogra dela, e que ela não consegue imaginar como seria, por exemplo, ela ter tido a filha dela e terem tirado a filha dela. E esse caso, gente, deixa minha cabeça muito assim, porque tem horas que eu acho ele extremamente triste, e tem horas que eu acho que ele teve alguns finais felizes, vamos dizer assim. Porque se a gente for pensar, bom, pra Dora, eu acho que foi uma vida muito sofrida, apesar que ela teve aí esse filho que ela pegou pra criar e ela amou muito esse filho e ele também amou muito ela. Mas eu acredito que dentro dela, assim, talvez ela soubesse que não era realmente o filho dela, né? Mas ela viveu ali uma vida com esse filho de muito amor. Mas é triste, né? Porque ela teve o filho sequestrado, depois ela soube, né? Ela teve a realização, realmente a confirmação de que aquele menino não era o filho dela. Depois ela teve que passar por tudo isso de ficar procurando novamente o filho. Ela encontra o filho e esse filho acaba falecendo 2 anos depois. Então é muito triste tudo isso. Mas outras coisas que eu penso é, por exemplo, pelo menos o menino que foi sequestrado no hospital, ele teve uma vida boa, né? Porque tem crianças que são sequestradas, raptadas, a vida que elas vão levar depois disso não é nada feliz, não é nem perto de uma vida que uma criança deveria levar. Então, assim, fazendo um esforço, a gente consegue ver que pelo menos ele foi feliz, né? Mas o direito que ele tinha de conviver com a mãe e com o pai arrancado, né? Ele chegou no mundo pra no dia seguinte já ser arrancado da família, levado para outro ambiente. Ele não teve nem a chance, né, de conhecer os pais, o que também é muito triste. Por outro lado, o Paul Franzek, que foi esse bebê que foi abandonado, também teve uma vida ruim. Por causa da Dora e do Chester, depois ele teve uma vida muito, muito boa, o que possibilitou ele de ir atrás de toda essa história, né, de não sossegar e não aceitar de repente assim e começar a procurar e vasculhar tudo isso. O Paul, ele é muito criticado em alguns lugares, assim, eu vi até em alguns comentários, por ele ter feito esse DNA contra a vontade dos pais. Mas, gente, quando você é um cara já lá de 40 e poucos anos, assim, você não sabe, você fica a vida inteira martirizando aquilo na tua cabeça, você quer saber de onde você veio, você quer saber o porquê seus pais te abandonaram. Eu não tiro a razão dele de maneira nenhuma. E no final das contas, né, depois desse 1 ano que ele ficou sem falar com os pais, depois eles se entenderam, eles conseguiram entender um motivo do outro e continuaram vivendo felizes. A mãe é viva até hoje, né, ela tem um relacionamento com o Paul maravilhoso. Eu vou deixar aqui embaixo o blog do Paul Franzek, porque ele escreve lá, assim, meio que frequentemente. Eu tava lendo alguns posts, então tem um post do Dia das Mães, né, que ele fala da mãe dele, tem fotos e tudo mais. Ele fala como é ter, por exemplo, 2 datas de aniversário, porque a data que ele nasceu não foi a data que o Paul Franzek verdadeiro nasceu, né? Ele só assumiu a mesma certidão de nascimento, então não era a mesma data, eram alguns meses de diferença. Se eu não me engano, vou colocar as datas aqui, quando ele nasceu realmente e a data que foi o Paul Franzek que nasceu, né? E ele acabou assumindo essa data aqui
como aniversário dele. Então ele disse que agora ele tem meio que 2 datas de aniversário. Ele fala também como foi aí esse processo de conhecer o Kevin, né, como foi encontrar ele, que foi tudo realmente muito sigiloso, muito só a família ali, né, não teve nada muito midiático. Então eu recomendo, se vocês gostaram dessa história, entrem lá e vejam mais sobre as coisas que ele conta. Ah, o Paul, ele já lançou um livro sobre essa história, só que esse livro era antes da descoberta, né? E agora parece que ele vai lançar mais um, que vai ter toda a continuação dessa nova fase aí, que foi quando ele descobriu quem era o Paul, né? Conseguiu contato com o Kevin e tudo mais, então vai ter um segundo livro, ele fala dele nesse blog também. E assim, só pra finalizar, eu queria falar sobre a genealogia, né, gente? Que é uma coisa fantástica, como eu falei, eu acho que muitos e muitos crimes ainda vão ser solucionados com essa ciência. Eu cada vez fico mais interessada, assim, eu queria muito entender mais, né, ficar assim, pesquisando mais coisas, né? Mas é tanta coisa também que a gente quer pesquisar, ainda mais quando você tem um canal de True Crime. Tá me faltando um pouquinho de tempo, mas eu acho, enfim, uma coisa sensacional e incrível e que eu espero aí que consiga resolver muitos e muitos casos. E esse foi o caso de hoje, gente, uma história um pouco diferente. Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem certinho, né? Como sempre eu tento colocar as fotos aqui pra vocês não ficarem confusos, porque é muito nome realmente, mas essa história eu achei muito, muito legal. Então agradecer de novo a inscrita, a Regina Célia, por ter mencionado esse caso, por ter sugerido, e eu gostei muito de pesquisar e gostei muito de trazer aqui pra vocês, tá bom? E mais aqui no finalzinho do vídeo, gente, eu tenho que sempre agradecer a vocês. Ontem eu fiquei até as 2 da manhã respondendo comentários de vocês, ainda não consegui responder todos, me desculpem, mas eu tô tentando, tá? E eu adoro a interação, eu sempre falo isso, mas é porque eu realmente adoro, tá? Eu espero que vocês acreditem nisso que eu tô falando pra vocês, eu adoro quando vocês me falam que vocês estão me levando pra academia, pra faxina, enfim, pra todos esses lugares, ainda mais pra academia, porque vai que eu sinto o resultado aqui, né? Vocês estão indo pra academia me escutando e eu tô aqui. Vai que eu consigo um resultado aí de academia também. Então continue me levando pra academia. Gente, chega de besteira. Vocês sabem que aqui no final eu tô falando com a galerinha que fica até o final, né? Então eu posso falar algumas coisinhas aqui. Muito obrigada novamente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!